Prazer estar aqui, participando da virada. Obrigado pela apresentação, pelo convite da Editora Espírito, especialmente para participar dessa mesa. Eu conheço o Espírito de longuíssima data, conheci esses três escritores através da Espírito e, portanto, acho que a gente vai começar, inclusive, conversando sobre a importância desse trajeto, esse percurso inicial dos escritores para passarem por essa avaliação de editoras que tem um papel muito importante no Brasil, de fazer essa prospecção literária, que é algo que hoje a gente vê correndo um certo risco no mercado editorial brasileiro. Então, eu gostaria de conversar com vocês, fazer algumas perguntas a vocês. Justamente a propósito desse princípio, da importância de terem encontrado uma editora que fizesse essa leitura, tivesse esse trabalho de avaliação, que eu acho que é bastante particular no mercado editorial brasileiro. A gente pode citar o caso da Espírito aqui, mas também uma editora como a Sete Letras, a editora como Edu Minura, Sete Letras do Rio de Janeiro, a Editorial de São Paulo. São editoras que fazem um trabalho bastante importante. Enfim, a partir disso eu queria conversar depois também sobre a obra de vocês. Fazendo uma brevíssima apresentação, eu imagino que muitos de vocês aqui já conhecem os autores tão bem quanto eu, mas para quem eventualmente ainda não conhece em maiores detalhes, vou fazer uma brevíssima apresentação. Ana Martins Marques, que é natural de Belo Horizonte de 1977, formada em letras, doutora em literatura comparada pelo FMG, autora dos livros A Vida Submarina e Da Arte das Armadilhas, o primeiro, A Vida Submarina, publicado pelo Espírito, e o segundo, pela Companhia das Letras. E ganhou o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional e foi finalista do prêmio Portugal Telecom, justamente por Da Arte das Armadilhas. Ao centro, o Fabrício Marques publicou o primeiro livro, não sei se é o primeiro exatamente, mas o Sanders, pela editora Redume do Mará. Depois publicou O Aço em Flor, a poesia de Paulo Leminski, que é um livro de ensaios publicado pela Autêntica. Meu Pequeno Fim, que é um livro publicado pela Espírito em 2002, um livro chamado 10 Conversas, entrevistas com poetas contemporâneos, pelo Gutenberg, e A Fé em Completude, pela editora Dobra, que, aliás, é uma outra editora que também tem esse trabalho, feito pelo Reinaldo Damasio, que é um trabalho um trabalho mais recente, mas também bastante importante dentro desse panorama editorial brasileiro. Se faltou alguma coisa nos currículos, vocês acrescentem, por favor. E o Carlos de Brito Melo, que também é de Belo Horizonte. Fabrício, eu esqueci de mencionar isso. Você é Manhuaçu. Manhuaçu. Eu estou vendo que isso deve ser paulista, né? Você está assim, e onde é? Minas. Tupi significa Rio Grande. Desculpa a minha ignorância geográfica. O Carlos de Brito Melo nasceu em Belo Horizonte, em 74, é escritor, psicanalista, até conversava com ele antes do evento sobre a formação psicanalística dele, hoje clínica, faz doutorado em comunicação social pela FMG, publicou pela Espírito O Cadáver Ri dos Seus Despojos, em 2007, depois publicou A Passagem Intensa dos Corpos, pela Companhia das Letras, e recentemente publicou A Cidade Inquisidora e os Ordinários, também pela editora Companhia das Letras. Em 98 ganhou o prêmio Casa da América Latina, concurso Guimarães Rosa Radio France Internacional. Em 2008, o prêmio Governador de Minas Gerais de Literatura, a categoria Jovem Escritor Mineiro. Feitas as apresentações e sem mais delongas, queria perguntar exatamente isso para vocês, começando pela Ana. Enfim, como é que começa esse percurso literário, já que o mote da nossa conversa aqui é esse trabalho das editoras que fazem essa prospecção. E agradecer o Betinho pelo convite para fazer essa conversa. Bom, o meu percurso não é muito longo ainda, é curto para contar, e eu escrevo desde criança, sempre escrevi poesia, assim, mas demorei muito para resolver publicar, assim, só foi tanto que meu primeiro livro saiu, eu tinha já mais de 30 anos.
porque no caso da poesia é uma coisa mais rara, né? Normalmente as pessoas publicam mais jovens. Isso tem a ver com muitas coisas, assim, com uma certa insegurança em relação ao que eu devia publicar e também com uma dificuldade de transitar assim, no mercado editorial. Eu não sabia muito bem como começar a fazer isso. Eu cheguei... teve duas coisas importantes que foram a premiação no concurso Cidade de Belo Horizonte. Foi em 2007, eu organizei um conjunto de poemas, enviei para o concurso e ganhei. E mesmo assim, ainda assim, eu não publiquei. Eu cheguei a mandar para algumas editoras, não tive resposta. Eu tive essa resposta clássica, assim, nós gostamos do seu livro, mas poesia não vende, nós não vamos publicar, obrigada, tchau. Eu conheci o trabalho da Scriptum como cliente da livraria, mesmo frequentadora dos eventos, tal, e sabia que eles tinham essa linha de publicação muito voltada para a psicanálise, mas também publicação de poesia. E aí eu procurei o Betinho, passei o material para eles, isso já no início de 2009. Eu achei muito bacana porque ele mantém um corpo editorial, assim, pessoas que leem o seu trabalho e que conversam sobre o formato. Por exemplo, eu tinha dúvida se devia manter os livros juntos, separar. Conversei muito com o Mara Alex sobre isso. E tive essa acolhida na Scriptum que foi muito importante. Assim, foi realmente um momento em que eu saí do armário como poeta. O livro, a gente sabe que a distribuição de livros de pequenas editoras costuma ser um problema, mas a Scriptum compensa um pouco isso numa relação muito de corpo a corpo, assim, de enviar para as pessoas, tem uma rede de contatos, assim. E foi nessa que o meu livro foi parar no alguém da Companhia das Letras, nem sei exatamente qual caminho, assim, e eles me convidaram para participar de uma coleção de poesia contemporânea que a Heloísa estava começando a organizar. Então o percurso foi mais ou menos esse. Bom dia, quero também agradecer a Scriptum, o Betinho, o convite, estar aqui, e agradecer a presença de todo mundo, né, que é domingo de manhã. Quem gosta de literatura, vem mesmo. Mas eu queria assim, lembrar, a Ana estava falando como começou, e eu lembro assim, que eu sempre gostei de ler, e depois comecei a gostar de escrever com uns 12, 13 anos assim, e eu lembro assim que era um dia das mães, eu quis dar de presente para minha mãe, eu devia ter uns 12, 13 anos assim. Eu queria dar um poema para ela. Eu comecei a ler poemas e gostei. O primeiro poeta que eu gostei foi o Carlos Drummond de Andrade. E eu li um poema dele, aquele que fala, né, que a mãe, eu sei que termina assim, a gente fica pequeno como um grão de milho, né, aquele poema famoso do Drummond. E eu gostei tanto que eu escrevi aquele poema, coloquei nos 2 versos meus e assinei como se fosse meu, né? Então eu comecei a ser um ladrão desde o início da minha carreira, assim. E eu não sabia bem o limite, assim, né? O que era meu e o que era dos outros, né? Assim, eu achava que por gostar que passava. Eu não vou perder a oportunidade de te interromper. Tem uma frase velha que fala assim, né? Quando os escritores inexperientes copiam, os experientes roubam. Você já começou a experiência, mas aí, o meu azar, né, a minha mãe ela ficou muito sensibilizada, mas ela era professora de português e ela naturalmente conhecia o poema, então eu não pude enganar ela nem por 5 minutos, né? Mas ela valorizou o fato de eu gostar de ler, né, de gostar de leitura. Meu pai também era professor de português, então eu cresci nesse ambiente, assim, né, livros e pessoas que gostavam muito de palavras, e eu gostei muito das palavras, assim, desde o início. E eu lembro, assim, que no começo eu gostava muito mais
assim, do som das palavras. Às vezes não sabia nenhum sentido, mas aquela palavra tinha um som bonito. Então os primeiros poemas que eu fiz, assim, eles não tinham sentido nenhum, porque eram só palavras bonitas, um do lado da outra, tipo o simbolismo do José Souza, eu achava aquilo o máximo. Mas quando eu mostrava para as pessoas, ninguém entendia, mas o que quer dizer isso aqui? Eu também não sabia responder, eu só sabia que era bonito, assim, o meu padrão estético de 14 anos. Naturalmente era horrível, né, os poemas. Mas aí, assim, eu vim nessa cidade, não é uma sua, né, ninguém é perfeito, e passei por Juiz de Fora, onde eu fiz jornalismo, e desde pequeno, por gostar de letras, de papuletas das palavras, eu queria, sabia que eu queria ser jornalista, eu nunca quis ser outra coisa, quis fazer jornalismo, fiz em Juiz de Fora, e daí vim para Belo Horizonte. Então, eu sou, por definição, um escritor provinciano, né? Eu nunca saí de Minas Gerais, Manhuaçu, Juiz de Fora até Belo Horizonte. E aqui, eu trabalhei em alguns jornais e comecei a publicar poemas em jornais, em revistas, e aí, em 98, eu tinha um conjunto de poemas que eu tinha feito ao longo dos últimos anos, assim, era uma coletânea, não era um livro conceitual, e aí eu entrei no concurso na Bahia e ganhei esse concurso em 98. E a grande alegria para mim é que um dos jurados era o Sebastião Uchoa Leite, um poeta que eu gostava muito, né, e fiquei muito honrado, né, de ter gostado, selecionado os poemas. Então, aí dos resultados do prêmio era um prêmio em dinheiro, e o outro era a publicação do livro pela Renan Guimarães. Então o livro saiu 2 anos depois, saiu em 2000. Então esse foi o meu primeiro livro. E aí de 2000 a 2002 eu fiz uma nova produção de poemas, mas eu queria assim publicar, né, e não mandei para nenhuma editora assim, grande, nada. E aí a Escrito, né, ela já tinha alguns livros publicados, né, eu conheci o Betinho, frequentava muito a livraria, e na época o Ricardo Aleixo acho que era o editor, né, da coleção, então eu procurei o Betinho e propus, eles concordaram, tinha os livros com os poemas, e que aí se tornou o livro Meu Pequeno Fim, que tem uma história muito curiosa com o Sebastião Uchoa Leite, continuando essa trajetória de ladrão, né, porque assim, na época que esse livro saiu, um pouco antes o Alcir Pécora, um crítico, ele tinha publicado uma crítica, não fugindo da trajetória dele, detonando, né, alguns livros que tinham sido lançados na época. Um deles era um livro do Ricardo Aleixo. E aí ele criticou que aquela geração, naquele momento, ela era caracterizada por muitas citações, muitas referências. Então todo livro de poesia dessa época, do início da década passada, tinha muitas referências, citações no final. O verso tal, remete a fulano, que, né, tem o próprio Eliot vem dessa tradição. Mas aí o Ricardo, conversando comigo, falou: o seu livro, vamos tirar todas as citações, né, para você não ser bombardeado também, você tem uma estratégia. Eu falei: tudo bem, o editor está mandando, não sou eu. E aí, esse título do livro, Meu Pequeno Fim, era um trecho de um poema do Sebastião Uchoa Leite, que Vivo Tranquilamente Todas as Horas do Fim. Eu coloquei uma homenagem ao Sebastião Uchoa Leite. Né? Aí eu soube muito depois que o livro saiu, em 2004, eu estava produzindo um livro de entrevistas, e um dos meus entrevistados era o Sebastião Uchoa Leite. E ele, eu comentando com ele, eu contei essa história toda, e falei: ainda bem que você falou isso, porque eu estava chateado, você citou meu poema e não fez a referência, falou: a culpa é do Ricardo Aleixo, mas ele entendeu, né? Mas aí minha fama foi ficando grande nesse sentido, de meu ladrão de fogos. Mas aí, eu voltando assim, eu queria só terminar falando um pouco dessa relação com o escrito. Foi muito rica para mim, porque eu acho assim que tem me corrijo se estiver errado, tem muitos prosadores aqui, mas eu acho que o poeta ele tem uma ligação muito grande, né, com a questão gráfica, visual, né, dos poemas. Então, eu e Ricardo, assim, a gente discutiu assim, desde o tipo, né, a fonte que ia usar, a letra, né, o formato da capa, né, as cores, assim, tudo. A gente conversou, foi um período muito rico. Então eu ia à gráfica com ele para a gente ver as provas, para fazer as revisões. Então foi uma época assim, que eu lembro com muito prazer,
vivi, né, esses bastidores, né, da criação, assim, literalmente da gráfica e tudo. Mas então, eu penso assim, que essas editoras, entre aspas, pequenas, né, que elas não têm uma distribuição uma tiragem extensa, mas elas têm um papel muito forte, né, tanto localmente quanto no diálogo com outras editoras do mesmo tamanho, né. Já existem projetos assim, que aproximam essas editoras, e para um escritor, um poeta que está começando, eu acho que é um caminho natural, né, e depois você tem consequências, né, você conhece outros poetas, você cria uma rede também, outros escritores. Então é isso. Aí, só para finalizar, o meu livro mais recente, tem um poema que eu faço com inversão, falando um pouco com mais consciência, assim, né, desses limites, né, entre o que é seu e o que é do outro. Então, eu acho que essa é uma das discussões que eu procuro colocar nos poemas, assim, a relação entre um eu e um outro, né, assim, quem é esse outro, quem é o eu. Então, eu faço uma brincadeira, invertendo aquele poema clássico do Rambo, né, eu é um outro. Então, eu teria um poema dizendo exatamente o contrário. O outro é um eu, né, quer dizer, o outro também é esse eu, assim, né. Acho que para psicanálise pode dar uma discussão livre, né. É isso. Bom dia. Vocês estão aqui? Não. Não? Se eu falasse isso, está funcionando? Eu ouvi dizer que seu apelido é Carlos Trovão, né? Por causa da voz, assim. Algumas Então, por vezes. isso você quer dispensar o microfone, é isso? Não, eu às vezes dispenso porque, na verdade, é um apelido, mas às vezes sou mais nomeado como Trovão que como cara. Eu fui professor, continuo sendo temporariamente afastado da sala de aula, mas alguns alunos meus, em algumas ocasiões diferentes, já me procuraram, né? Ô Trovão, tem um tal de Carlos aqui que parece que vai dar aula pra gente, não apareceu até hoje. Esse cara é. Então, essas situações já aconteceram. Tanto é que outro dia eu sou um usuário pouco competente de Facebook, Twitter e tal. E no Facebook eu me identifico com o Carlos Trovão. E outro dia alguém a partir de algum comentário que alguém fez, algum amigo meu de Facebook fez, identificando Carlos de Brito Melo como Carlos Trovão, e muitas pessoas que eu já conheço há muito tempo que foram ligar as duas figuras e se tornaram amigas minhas lá no Facebook, porque entenderam que Trovão e Carlos são a mesma pessoa. Mais ou menos a mesma pessoa, pelas razões que você já deixou muito claro aí. Quando a gente chega perto da psicanálise com essa tensão, a coisa se complica bastante. Mas, enfim, bom dia. É muito legal poder falar de literatura e um traço que eu acho que é comum, assim, que é reincidente, né, quando a gente se coloca para falar de literatura, e as pessoas vêm falar de literatura conosco, é que o livro reúne em torno dele, né, uma comunidade, não só uma comunidade de leitores, mas uma comunidade afetiva. Isso foi a primeira descoberta que eu fiz, por exemplo, quando cheguei na escrita. Porque quando você está lá escrevendo, né, com projetos mais ou menos claros para você, com relação àquilo que você deseja escrever, dizer, mal dizer, você não sabe em que medida que aquilo é um dizer seu, é um dizer que em algum momento vai se endereçar a uma outra pessoa, como é que essa pessoa vai escutar aquilo que você está dizendo, se vai escutar. Então, eu acho que essa figura do editor, ela é uma figura, entre outras coisas, que vai acenar nesse outro lugar para dizer, olha, eu estou escutando, né? Eu me interesso pelo que você disse. Eu topo conversar sobre isso, né? Eu topo fazer disso um projeto. E essa é uma descoberta que você tem em ato, vamos dizer assim, né? Você manda os livros, né? Como a Ana disse aqui, né? Esse primeiro gesto, né, de mandar um livro, caminhar um livro para várias editoras, esse
esse gesto, ele, muitas vezes, ele resulta em nada, resulta nessas respostas prontas, assim, dizendo parabéns pela obra, muito obrigado por ter confiado na gente, por mandar o livro, mas por hora não. Então ali não houve interrupção, não houve possibilidade de passagem. E o que aconteceu ao chegar na escrita, que foi uma experiência que nos reúne, assim, nos aproxima, houve essa experiência de alguém que lê aquilo e acena e fala, vamos conversar, isso aqui é alguma coisa que é interessante, isso aqui talvez seja uma obra, né? Então estão aqui o Betinho, está aqui o Mário Alex, que foram dois desses, né, ouvintes, leitores, né, muito caros para todos nós, e chegamos até eles exatamente pelas razões mais afetivas. Éramos frequentadores das livrarias, a gente já conversava, se conhecia, e a possibilidade de publicar por lá foi exatamente essa possibilidade de acompanhar a produção do livro, como você, né, disse bem, assim, que esse processo, que essa palavra, que ela durante muito tempo, uma palavra muito íntima, uma palavra muito misturada com a gente, né? Ela se torna uma palavra que ganha uma materialidade, tem uma série de implicações, né, maravilhosas e difíceis, que dizem respeito a essa materialidade, porque daí a pouco isso vai chegar na mão do leitor, e aí você perde, né, esse domínio, por assim dizer, parcial, mas um certo domínio sobre aquela palavra que você tinha inventado, né? Os roubos se tornam públicos, né? E as influências, as más influências. Então é um processo tenso, é um processo difícil, e é muito legal que isso possa ser vivido com quem você tem uma relação que é de afeto, e isso imanta o livro, num certo sentido. Quando ele sai, ele não é só um monte de papel reunido ali com uma encadernação, mas ele é um projeto de escrita, um projeto afetivo. Eu acho que isso acontece nessa aproximação dos autores com essas livrarias, com essas editoras, e escrito em especial, assim, também, né, por ser uma livraria, reúne em torno dela pessoas, todo mundo aqui que eventualmente já passou por lá no sábado de manhã, sabe que é um lugar de encontrar as pessoas, de conversar com as pessoas que às vezes não encontram há muito tempo. Então, esse lugar de sociabilidade, de estar junto, se materializa na figura do editor, depois se materializa no livro, se materializa aqui. Eu acho que isso é uma sorte para a gente. Eu acredito que vocês três tenham trabalhos que de alguma maneira se aproximam da crítica literária, né? Quer dizer, de forma de pós-graduação, trabalhos acadêmicos, que podem não ser necessariamente de crítica literária, como no seu caso, mas tem uma preocupação com estabelecer assim, uma relação entre textos, e eu acho que essa preocupação também diz respeito à produção contemporânea, né, que vocês certamente acompanham, como em geral os escritores acompanham. O fato de algumas editoras de estarem desaparecendo, insistir um pouquinho nesse tema nosso inicial, o fato dessas editoras estarem sendo cada vez menor número, né? Eu citei alguns exemplos aqui, a Escrito, bom, vocês começaram, mas as outras editoras que mencionei no começo, e muitas vezes a internet está possibilitando uma publicação, ou pelo menos uma divulgação dos livros de uma maneira sem esses filtros que vocês todos descreveram, essa interlocução. Vocês veem isso como vamos dizer, um efeito negativo de uma coisa altamente positiva, que é a revolução tecnológica que a gente viveu nos últimos 15 anos, um efeito negativo no sentido de que você perdeu aqueles filtros, aquela mediação, a ideia de que você deixa um poema ou um conto guardado na gaveta, para daí um dia mostrar, você mostra para um jornalista, mostra para um editor, o editor mostra para o seu conselho editorial, que depois publica, e depois que é publicado passa pela análise de um editor de um caderno de cultura, que era um processo que fazia inclusive com que os autores escrevessem com mais vagar, né? Assim, a gente vê que hoje os autores mais jovens estão escrevendo, assim, eles com 28 anos têm mais obras do que, enfim, um monte inteiro da vida inteira. Obrigado. Eu sempre vejo, aí eu falo do lado de cá do balcão, né? Como crítico literário, editor da área de cultura, tá? Eu vejo sempre com uma certa preocupação essa coisa que, em hipótese alguma, acho que é reversível e nem deve se
ser reversível, que é essa ampla possibilidade de divulgação do trabalho em ambiente virtual. Mas eu vejo um subefeito assim, um pouco preocupante essa falta dessas mediações que estão representadas, por exemplo, por uma editora como a Scripto, ou uma editora como a Sete Letras do Rio. Não sei se vocês pensam sobre isso, se é uma preocupação quando vocês veem a produção de, enfim, contemporâneos de vocês. Ladies first. É uma pergunta que tem muitos aspectos, né? E, para falar a verdade, eu não tenho uma posição muito clara, assim, e firme sobre isso, assim, porque eu acho realmente muito multifacetada, assim, porque eu tenho certeza que a chegada da instauração da internet, assim, digamos, alterou muito o nosso modo o modo que a literatura circula, o modo como ela é comercializada, o modo como ela é debatida, e certamente a questão da publicação. Ao mesmo tempo, eu não acho que uma coisa tenha substituído a outra, porque eu vejo que ainda muitas editoras, que tem editoras pequenas surgindo também, porque esses processos eles tornaram mais barato fazer o livro e fazer pequenas tiragens, inclusive, né, fazer tiragens de 150 exemplares, 100 exemplares. Até por demanda, né? Demanda, como eu acho que, se não me engano, a Patuá faz por demanda, é uma pequena editora que surgiu mais ou menos recentemente e que, de certa forma, incorpora e se junta a um processo da edição, da autoedição na internet. E eu tenho a impressão que muita gente tem usado a internet como um lugar de experimentar e de fazer essa primeira divulgação, que é esse momento em que aquilo que você escreveu na solidão assim, se torna público. Isso normalmente demandava um processo longo de achar editora e de aceitação de publicação, e hoje é feito um pouco ao vivo, mas eu acho que as pessoas, pelo menos na poesia, eu vejo que ainda existe um desejo de fazer um livro. Então, essas coisas, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que elas têm, embora a internet tenha facilitado muito a publicação, e você tem muitas revistas eletrônicas, a coisa circula muito mais rápida, comentada, e isso pode acabar gerando isso que você falou, né, um certo imediatismo, assim, as mediações são um pouco atravessadas, assim, mas eu acho que os processos, talvez um processo que antes acontecesse nos bastidores tenha se tornado público, assim, e você enxerga aquele processo todo, meio ao vivo, até chegar num livro, assim, que eu acho que para muitos, principalmente para a poesia, continua, para muitos poetas, esse aspecto material do livro ainda é relevante. Eu concordo com a Ana, e é uma questão realmente com muitas camadas, né? Eu acho que você não fez um ótimo diagnóstico, né, que na verdade, assim, a questão tecnológica que as redes sociais, que a internet representam, ela está num contexto maior assim, da própria reação da sociedade ao advento da tecnologia, né? Eu acho que a gente está no meio de um redemoinho, porque, assim, do ponto de vista da comunicação, a gente vive um momento de revolução. Se você pensar, a gente teve um momento de revolução com o Gutenberg, né, no século XV, e a gente vive esse outro momento agora. Assim, quer dizer, não é uma simples reforma, é uma mudança que está afetando, né, a própria memória das pessoas, né, quer dizer, o acesso que você tem, né, por meio de sistemas de busca, como o Google, né, que você pode ter acesso a qualquer informação instantaneamente, mas assim, as editoras nisso, eu acho que ainda, eu vou falar do ponto de vista também da poesia, eu acho que a poesia, ela é resistência. Quando a gente fala assim, a poesia não vende, porque a poesia, ela tem uma resistência muito grande a virar mercadoria, né? E nesse contexto assim, das novas tecnologias,
Eu acho que essa característica da poesia de resistência, ela se dá bem com uma característica desse nosso novo tempo tecnológico, que é o sistema de segmentação. Então, assim, as novas tecnologias criaram assim, muitos nichos, né? Você vê reproduzido também no mercado de revistas e jornais, assim, revistas com um segmento específico, né? E a poesia, e as editoras pequenas, eu acho que elas podem ser vistas assim, elas existindo, né? As editoras que imprimem livros, elas existem nesse contexto de novas tecnologias, mas elas sempre vão ter, ainda que um número menor em contraponto às grandes editoras comerciais, mas elas vão ter sempre uma procura de pessoas que amam a palavra impressa, né, que gostam. Eu acho que isso não vai desaparecer, né? Quando surge uma nova mídia, normalmente ela não elimina as anteriores, né? Ela dialoga com essas novas tecnologias. É claro que o meio impresso, né, jornais, revistas vivem uma crise mundial, mas assim, pensando nas editoras, eu não acho que encolheu o número de leitores, né, os leitores por exemplo, de poesia. E isso vai passando de geração para geração, ainda que não seja o tamanho que a gente gostaria, né, de leitores. Ano passado eu tive um evento de poesia lá no Peru, em Lima, e eu fiquei surpreso, eles convidaram 10 poetas do Brasil. E qualquer evento que você fosse lá de leitura de poemas, tinha 500 pessoas, 1000 pessoas. E isso acontece também na Argentina, acontece na Colômbia. Então, assim, é algo que não surgiu do dia para a noite, foi uma cultura que foi introjetada, né, foi introjetada nas pessoas e foi passada de geração para geração. Então, as pessoas vão por osmose, né? Poesia, vai lá, o que é isso, né? Se você falar, se fizer Nietzsche, alguma coisa assim, as pessoas vão atrás. Então, acho que nesse contexto de tecnologia, se a gente fizer até mesmo uma política pública que invista nisso, né, talvez isso mantenha esse mercado de leitores de poemas. Antes de passar a palavra, Carlos, uma observação só a partir do que vocês falaram. Essa necessidade, tanto dos poetas de terem um livro impresso ainda, e você mencionou a questão dos jornais, que estão em crise, né, crescente, porque os jornais vendem um pouco menos, porque surgem leitores da era virtual. Também, por outro lado, mostra que os leitores migram para a internet, para os sites dos jornais, e o jornal não sabe ganhar dinheiro ainda com isso. É fato. Os jornais não aprenderam a ganhar dinheiro no virtual. Então eles estão perdendo dinheiro porque eles não sabem explorar comercialmente. Mas eles não estão perdendo leitores. É um paradoxo. Eles estão, por vezes, os leitores não estão perdendo. E eu acho que essa necessidade de ter um lastro de confiabilidade, um selo, né, é porque as pessoas ainda não é tanto um apego ao impresso, mas porque o impresso está associado a algumas marcas que dão uma certa, conferem uma autoridade dessas mediações que eu estava falando, carregam essa autoridade dessas mediações. No caso de uma editora, tem um editor que foi lá, leu, trabalhou o livro, fez sugestões para o autor. Daí o livro publicado com o selo daquela editora, seja no suporte impresso, seja no virtual, tem aquele selo, assim como o jornal também tem lá um grupo de jornalistas, etc. e tal, com os quais você se identifica. Então, as pessoas, mesmo lendo a notícia em ambiente virtual, elas preferem ler do site do jornal em quem elas confiam. Então, você falou de uma certa crise dos jornais, tem uma crise também de confiabilidade da informação que a gente vive hoje, né? O assunto talvez se desvie um pouco da nossa questão literária, mas eu acho que a relação entre o jornalismo e a questão da editora em papel está correlacionada. Bom, eu acho que, para pegar alguns aspectos, né, desse problema, né, que está colocado aí, todo mundo que falou, pelas questões que você colocou, eu fico pensando assim, eu não acho legal, não acho bacana, né, que o escritor, né, os escritores, né, sejam vistos ou gozem de uma determinada aura dos eleitos, né, os eleitos pela sensibilidade ou por um especial talento, que ocupem um lugar assim, muito fantasioso, de que sejam especialmente dotados de qualidade na vida com as palavras,
Eu acho que isso pode ser muito confortável para quem eventualmente integra como dos eleitos, mas as eleições estão chegando. A gente sabe que ser eleito ou eleger é uma coisa que sempre resulta em coisa boa. Eu acho esquisito. Então, assim, quando existe um grupo que eventualmente se divirta ou gosta desse estatuto. Por outro lado, eu concordando inteiramente com o que você está dizendo, eu acho que eu querer dizer uma coisa que eu acho, que eu sinto, porque eu acordei a fim de falar isso, e querer que isso seja imediatamente literatura, texto literário, poesia, não é uma relação imediata. É primeiro uma relação desse tipo de cozimento longo, demorado. A Ana, logo no início da fala dela, na primeira pergunta, disse isso, assim, na hora que a gente sai lá da gaveta, o texto sai da gaveta e vai para o mercado literário, para o mercado editorial, esse lugar é um lugar esquisito. Eu acho que talvez nós sintamos sempre muito isso. Se a gente fica muito em Belo Horizonte, viaja pouco, viaja só eventualmente em função dos eventos literários, que a gente não... Eu, por exemplo, tenho dificuldade de entender exatamente que dinâmica é essa, que de repente começam a vir editoras de fora, comprar algumas editoras daqui, então agora o livro está fazendo, está dando dinheiro, né? Para nós não dá. Então, onde é que está funcionando o mercado editorial? E eu acho que isso, em alguma medida, resulta nessa pressão para os autores publicarem. Então, de 2 em 2 anos tem um livro publicado, e nem sempre aquele livro está publicado. Eu acho que isso é uma coisa importante para o autor decidir. Às vezes é isso, você tem um projeto para 5 anos, né? E se estão te perguntando quando é que vem a próxima obra, quando é que você vai publicar, você tem que resistir um pouco a essa pressão para decidir que o seu texto tem tempo. Que é uma temporalidade muito diferente de qualquer outra, seja de uma rotina de produção jornalística, por exemplo, que tem seus fechamentos cotidianos, seja de uma pressão de mercado, que você apareça. E acho que a internet possibilita, em alguma medida, que a literatura não seja esse lugar dos eleitos. Acho que algumas das melhores críticas literárias atualmente têm surgido a partir de blogs, de pessoas que são extremamente bem aparelhadas, né, como leitores, para encontrar nas obras essas chaves de leitura altamente pertinentes, uma vez que o espaço editorial nos jornais, esse espaço está diminuindo, né? Então, assim, que é uma ficção para os próprios jornalistas, ter que, diante de uma pilha de livros, decidir o que é que vai ser desenhado. Então, a literatura possibilita isso, né? Mas acho que o livro, né, essa forma que a gente chama de livro, ela não é apenas invólucro da palavra, ela tem essa tradição que acho que faz com que a qualidade de várias mediações, de conversas, de interlocuções que tenham sido produzidas a partir do texto, tudo isso de alguma forma esteja presentificado no livro. E aí é muito interessante as minhas 2 experiências, tanto nesse escrito quanto na companhia, foram experiências assim, que a gente senta para conversar sobre o que é melhor para o livro, não necessariamente o que é melhor para mim. Né? Eu, autor, muitas vezes, o editor pode colocar uma questão, olha, não gostei do título. E aí, você quer pensar no título? Não, eu decidi por esse título, tem 3 anos, mas quem sabe o outro título não seja melhor para aquilo que você está pensando. Isso aconteceu com você? Já aconteceu, mas o título se manteve. Você ganhou o braço de ferro? Eu ganhei o braço de ferro, mas não foi na força bruta. Eu entendi. Assim, e a gente fez um certo apanhado, assim, foi fazendo a gente produziu uma série de escutas diferenciadas de outras mediações para ver em que medida que o título estava funcionando, estava se sustentando. Essas mediações começam em casa. O cadáver e seus despojos, inicialmente, o nome do livro era O Rico Heráclito, que é o nome de um conto. Né? Quando eu mudei para o cadáver e seus despojos, que eu achei o Rico Heráclito oblíquo demais, assim, cifrado demais, a primeira pessoa a chiar, assim, você tem total liberdade para fazer mudança, aliás, o título do cadáver ficou muito bonito, mas quero manifestar a minha discordância, porque eu adorava o Rico Heráclito.
foi meu pai. Então, assim, tem um dentro de casa que a ação já acontece, que aliás está ali. Isso é muito importante. Sim, vamos fazer uma leitura de um poema e um trecho de cada um, pode ser? Sim. Quem? Então, Carlos Brito Branco vai começar lendo um trecho da Cidade Inquisidora. Isso. Vejamos este homem. Este, somente este e não outro homem. Depois, com censura, desprezo e ditame, veremos todos os homens. Assim ele se apresenta, sem elmo, pois os dois grandes berres que hospedam entre os cabelos impedem, como iniciantes chifres de um bezerrão mal mochado que equilibre capacetes ou chapéus sobre a cabeça. Sem gládio, espada, lança ou outro armamento, já que a artrose lhe degenerou as munhecas, que nada podem suster nem empunhar. Sem montaria, devido à dilatação das veias hemorroidárias, e uma cela na qual pudesse sentar-se e machucaria o corpo. Assim o homem se apresenta também porque, nos dias atuais, e nesta cidade de horizonte duvidoso, não existem mais elmos nem armas, e os corcéis das antigas armadas foram substituídos por pangarés atrelados a carroças para carregar entulho procedente das obras da prefeitura. Falta-nos muito, sobra-nos pouco. Sem tropa a marchar, rei a defender, rei a obedecer e rainha a saudar, restam-nos, com desnecessária e ruinosa fartura, os roucos carecidos de cor. Bons tempos deviam ser aqueles, pois estes são infames. Maus dias, mau lugar, maus homens. Um poema aqui do meu pequeno filho, se chama Êxodos. Vá para o adubo que te adense, vá para o salto que te sacuda, vá para o passado que te pertence, vá para o ruído que te restaura, vá para o freio que te festeja, vá para o vértice que te vasculha, vá para o crepúsculo que te carrega. Eu vou ler 3 poemas curtos da vida submarina, que foi um livro publicado pelo Escrito. Eu não tinha escolhido aqui, eu pensei, e aí escolhi ler esses que se chama 3 IPs, aproveitar o momento e ler o poema dos IPs. IP roxo. Cansam-me as palavras, sua energia rápida, coladas à cidade como uma roupa fechada, sobrepondo-se a tudo, cosidas a tudo. Cansam-me. A elas se somam as insistências da tarde, os engarrafamentos sob o sol de agosto, a ideia de amor que me incapacita para o trabalho, a fadiga do trabalho que me inutiliza para o amor e a própria beleza do cansaço, essas flores roxas no espelho retrovisor. IP branco. O poema quer ver em tudo que é branco uma lição de esgrima, a página de novo devolvida ao deserto ou à pérola. No entanto, o IP sujou-se da rua, branco descido ao convívio ordinário da cor e das criaturas. Um muro caiado, uma cama desfeita ou uma peça íntima esquecida num lugar público, triste como uma nuvem no chão. IP amarelo. É inútil esse sol duplicado, lâmpada acesa numa casa em chamas, menos flor que febre. É inútil, palavras acordadas pela luz excessiva, gema de um dia quebrado. Alguma coisa arde, sem amor, e me deixa entregue ao sol, desamparada entre coisas amarelas, condenada à alegria. Foi um prazer compartilhar
esse evento com vocês, eu não vejo